Bem, Lucas, nós estamos aqui em outra área da propriedade, né? Aqui é um setor também bastante especial aqui do projeto, né? Explica um pouco para a gente esse manejo com esse lote de animais aqui. Bom, a gente está aqui no nosso galpão de pré-parto. As ovelhas elas vêm para cá 30 dias antes do parto. Aqui, antes de vir, elas são vacinadas, vermifugadas. Aqui a alimentação delas já é preparada para lactação. Elas já começam a comer a dieta de lactação, uma dieta melhor aí para adaptar elas para a próxima fase. Elas vêm para cá então com os 30 dias praticamente um pouco já bem próximo, né, do terço final, já próximo da aparição efetivamente. Isso, né? isso. Quer dizer, entra aqui com a dieta especial e os cuidados de pré-parto. Isso. Essa separação que vocês fazem no rebanho, para cada galpão, para cada categoria, um manejo diferente, uma alimentação diferente, em função dessa exigência nutricional. Isso. Né? A gente separa para poder dar uma condição melhor para cada fase. Então, nós estamos vendo aqui, nesse pavilhão especificamente, as ovelhas que estão aí na fase final da gestação, os últimos 30 dias de gestação, e na sequência nós já temos ovelhas, inclusive, paridas aqui nesse pavilhão. Temos. Elas vão saindo aqui numa sequência, né, para você facilitar o manejo. Isso. Estão vendo aqui mais um lote de ovelhas aí que estão, inclusive uma parida agora aqui, né, recente. Isso, aqui já tem umas já mais próximas já para as datas de parto, né? A gente já começa a colocar elas por ordem de data mesmo. Então lá já são dezembro, final de dezembro. Aqui já está final de novembro, começo de dezembro. Já tem umas parindo já. Aqui já tem umas já com ubre maior, né? Lucas, uma coisa que chama atenção aqui é o score corporal dos animais. Os animais estão com um score muito bom, as ovelhas com muita saúde. A gente vê que esse trabalho também do manejo sanitário, buscando as ovelhas entrarem na gestação com bom score, na aparição com score, vocês têm conseguido fazer um bom manejo, né? Isso ajuda bem o parto, né? As ovelhas parirem bem, né? E aí garantindo aí uma lactação boa. Nutrição fundamental, né? Começa pela boca, né? Não tem como ser diferente, né? E esse lote na frente é um lote que já são ovelhas paridas, né? Isso, aqui é esse lote. Como é que é esse manejo? Esse lote aqui, as ovelhas já pariram, né? Já estão limpas, aptas para o leite. Já passou dos 5 dias de transição do leite, né? Já passou do colostro e agora já é o leite mesmo. Então a gente já fez o teste CMT, tá todo mundo aprovado para usar o leite. Aqui elas ficam até os 10 dias de vida, até os 10 dias pós-parto, né? E depois daqui a gente já faz o manejo sanitário nos cordeiros e separa para outro galpão. Aí os cordeiros são separados, começam a dormir à noite, né? Então aqui a partir do nascimento, 5 dias para limpar o leite, para efetivamente poder começar a utilizar o leite por ordenha. Os 10 primeiros dias, então, eles ficam soltos 24 horas com as mães. E após isso, os cordeiros já começam a ser separados. Eles dormem separados das mães. E aí, quando a ovelha volta da ordenha, a gente solta eles para mamada, né? Perfeito, a oportunidade de conhecermos então mais uma estrutura aqui da RIMA, leite de ovelha, aqui no município de Porto Feliz, no estado de São Paulo, nessa área de pré-parto e de parição à maternidade também aqui da propriedade. Bem, Lucas, uma das fases delicadas, né, da atividade da ovinocultura leiteira, não só da ovinocultura leiteira, mas a atividade da pecuária leiteira como um todo, é a parte de reprodução. Sim. E ajustar o manejo reprodutivo para manter a produção de leite o ano todo, né? Isso. Como é que tem sido esse trabalho de vocês aqui? A reprodução nossa ela é mensal, então todo mês a gente tem ovelhas entrando em monta, todo mês a gente tem ovelha parindo, e é uma chave que a gente uma parte que a gente não pode errar. Aqui a gente tem alguns reprodutores na fase de descanso, então eles ficam um mês inteiro trabalhando e um mês em descanso. Esses eles vão entrar em monta entre hoje e amanhã. Nesse esquema que você está fazendo de lotes mensais, qual a ideia? Vocês estão com quantas fêmeas hoje no rebanho e qual a produção de leite que vocês estão esperando com esse objetivo de manter essa rotina de parição mensal e de monta mensal? Hoje a gente está com quase 700 matrizes, né? E a ideia é que a gente coloque em monta entre 100 e 120 ovelhas em monta por mês, conseguindo aí um 60% de ovelhas prenhas, né? E tendo aí por volta de 60 partos por mês. Quer dizer, você vai manter ao longo do ano
no mínimo 30% do rebanho em lactação. Isso. Quer dizer, fêmeas secando, fêmea parindo, fêmea em lactação, fazendo sempre esse ciclo na propriedade, né? E aí, tendo aí a produção aí por volta de 250, 300 litros, que é o mínimo que a gente precisa. Dentro desse manejo reprodutivo, né, vocês têm feito um protocolo hormonal para garantir e para conseguir fazer esse lote mensal de reprodução? Como é que tem sido feito isso? A gente está mantendo o protocolo hormonal de um ciclo de 14 dias, aí, pelo menos, com esponja e hormônio, né? Ok. Quer dizer, é feito com o protocolo. Em algum momento do ano você também utiliza o cio natural, no período do cio natural da ovelha. Sim, a gente tem alguns meses bons no ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro são meses bons. A gente acaba usando o próprio o cio natural delas, mas aí em alguns outros meses do ano a gente precisa usar o protocolo hormonal para melhorar os índices. Você tem feito também um trabalho com inseminação artificial ou é só monta natural? A gente está fazendo os dois, monta natural e inseminação artificial. Inseminação artificial por laparoscopia, com sêmen fresco e também com congelado. Aí garantindo aí que você aproveita o máximo possível do cio dessas fêmeas que estão nesse protocolo, né? Sim, sim. Trabalhando nesse sentido. Nós estamos vendo aqui um lote de reprodutores, como o Lucas comentava com a gente aqui, reprodutores que estão em descanso, né, que entram em monta depois de 30 dias de descanso, nesse esquema de lotes, né, pelo menos 60 ovelhas parindo todo mês, para garantir produção de leite durante todo o ano. Sim. Daqui a pouco nós vamos falar dessa produção de leite e entender um pouquinho mais desse processo. Bom, Lucas, nós estamos agora aqui na prova dos 9, né? Esse é o momento que a gente vai ver se todo o trabalho desenvolvido, né, tanto da parte de sanidade, da parte de nutrição e reprodução, aqui é que o resultado realmente tem condição de mensurar. Sim, né? aqui que a gente colhe o nosso trabalho, né? Tudo que a gente faz aqui fora, a gente colhe tudo aqui é o nosso ouro, hein? Lucas, falando aqui, né, da parte de produção leiteira, como é que vocês têm trabalhado isso? Falando aí em produção individual para o animal, peixes de lactação, como é que está isso hoje, aqui a média de vocês aqui na propriedade? Hoje a gente está com a média de 1,2 por animal dia, e a nossa persistência de lactação, a gente está fechando aí a lactação de 180, 190 dias aí por animal. A gente está com uma persistência de lactação muito boa, apesar um pouco do score estar um pouco alto do rebanho, mas a gente está conseguindo ter uma persistência de lactação muito boa. Como é que está esse trabalho? Vocês estão também pensando e já organizando alguma coisa no sentido de fazer uma seleção genética? Que a gente observa claramente aqui um padrão racial, né, dos animais de vocês aqui, um padrão muito bom, com a boa conformação de úbere. Né, são animais que já têm aí um trabalho, vocês estão pensando nesse trabalho também de seleção genética aqui dentro? A gente começou a fazer um trabalho agora esse mês, a gente selecionou 2 matrizes muito boas, a gente vai começar a tirar embriões delas, né, e para tentar melhorar aí um pouco o nosso rebanho, né? Então, a partir dessas 2 já começando a aspirar, né, e fazer E a ideia também delas montar alguns reprodutores melhoradores, né, para melhorar o rebanho. Que características você destaca nessas 2 que vocês selecionaram aqui, que vão produção, ser uma produção muito boa por animal. Isso, por animal, e persistência de lactação muito boa. Tá. Apesar da genética, né, são animais muito bons, a genética é muito boa, animais que vieram de Chapecó, do Anderson, e a ideia é tentar replicar elas. Perfeito. E a ideia é começar, a partir daí já ter um olho um pouco mais apurado, com os itens técnicos, para ir trabalhando essa seleção. A partir de agora a gente quer estabilizar o rebanho e tentar melhorar ainda mais a produção por animal individual. Menos animais e mais produção por animal, otimizando em todo o processo, de uma geral, né? Vou conhecer um pouco mais os detalhes aqui da RIMA, aqui no município de Porto Feliz, com o zootecnista Lucas Corrêa, responsável técnico por toda a operação. Vamos lá que tem muita coisa para conhecer, para a gente poder mostrar aqui. Lucas, um detalhe importante na ovinocultura leiteira é o controle, né, da qualidade do úbere, a sanidade do úbere dos animais, controle de matrícula especial. Como é que tem sido feito esse protocolo e como é que está esse trabalho de vocês aqui? Certo. Aqui como a gente falou já, aqui a gente escolhe todo o nosso processo. Não adianta nada a gente fazer um puta trabalho aqui fora, sendo que aqui dentro a gente pode negligenciar, prejudicar a qualidade do nosso leite. Então aqui é um processo que a gente é bem criterioso, a gente faz o descarte dos 3 primeiros jatos, faz o pré-dip em secagem, ordenha e o pós-dip. Então a gente tenta manter o máximo de qualidade possível aqui. As ovelhas a gente faz um teste de CMT a cada 15 dias. As ovelhas que apresentam mastite clínica, a gente pega a amostra, faz cultura dos animais para tentar identificar quais são as bactérias que estão causando a mastite
e com isso a gente consegue fazer um tratamento direcionado. Depois da implantação desses processos, a gente conseguiu reduzir muito a CCS do tanque. A CPP também, do nosso leite é bem controlado, é baixa. É monitoramento constante, né? Isso, monitoramento constante. Permanentemente não pode errar, a gente não tem chance para errar. Então o trabalho é todo dia, o mesmo padrão, não abre mão desse processo. Quer dizer, além da higiene na ordenha, de equipamentos, né, de fazer pré e pós-dip, o teste da caneca de fundo preto, você ainda tem toda essa parte laboratorial de monitoramento e também do tratamento quando necessário. Né? Sim. Então, isso é muito importante para conseguir... O olho do peixe, outro gato. Isso é muito importante para conseguir manter a qualidade do leite, né? Isso aqui é o nosso trabalho, que a gente escolhe aqui o nosso ouro, né? Perfeito. Então, tendo aqui os detalhes, né, do controle de mamífero na propriedade, fundamental no rebanho da ovinocultura leiteira, em especial o rebanho do porte aqui da RIMA, quando a gente está tendo a oportunidade de conversar com o zootecnista Lucas Correia. Bom, a Expedição BR Brasil, a oportunidade de acompanharmos aqui a ordenha, aqui na propriedade, na RIMA, tendo a oportunidade aqui em Porto Feliz de ver o manejo do dia a dia. Nós estamos aqui com a Tatiane, que está fazendo o trabalho agora exatamente do controle do leite antes da ordenha, efetivamente. Tatiane, que atividades são essas que você faz aqui na higienização da ordenha e no controle? Primeiro a gente faz o caneco, que é o primeiro controle de qualidade, que são os 3 primeiros jatos de leite. Em seguida, a gente vem passando o pré, que a Tânia está passando ali agora, que é para matar as bactérias, higienizar o teto. E logo depois a gente vem limpando cada teto, usa um papel toalha por causa da qualidade do leite. E daí a gente coloca a seteira e faz o processo de tiragem de leite. Essa é a rotina diária? Todos os dias. Todos os dias faz o teste da caneca de fundo preto? Sim, né? todos. Tânia vem aí fazendo agora na sequência o pré-dip, né? Já colocando a solução sanitizante. Isso. E depois vocês entram com a secagem do teto com papel toalha. Isso mesmo. E essa é uma rotina importante para manter não só a sanidade do uva, como a qualidade do leite, né? Sim. É um controle que a gente tem que ter diário e todas são feitos o mesmo processo e procedimento de qualidade, porque a gente procura manter a qualidade aqui em cima, a hora que chega na queijaria, aí é outro processo que eles fazem lá para garantir mais qualidade ainda. Você está podendo acompanhar aqui os cuidados da ordenha na ovinocultura leiteira, aqui na propriedade, na RIMA, no município de Porto Feliz. Nós estamos aqui com a Tatiane e a Tânia, responsáveis aqui pela ordenha aqui na propriedade.
Bem, nós estamos aqui com o Vitor, que é estudante de zootecnia lá da Universidade Federal do Espírito Santo, e onde nós já tivemos a oportunidade de passar com a expedição, e aqui fazendo estágio obrigatório, né, Vitor? Quantos dias de estágio vai ficar aqui na Fazenda Rima? 60 dias. 60 dias. Já está no meio de estágio, você estava comentando com a gente, né? Você está agora fazendo o trabalho do aleitamento artificial, né? Isso. Por que do aleitamento artificial desse lote? Esse lote, especificamente, foi porque as mães ou por algum motivo rejeitaram ou não deram leite suficiente para eles, aí a gente mantém no aleitamento artificial direto, até a desmama deles. Então, o manejo que vocês fazem de cordeiro aqui, cordeiro normalmente ficam com as mães, né? Você faz a ordenha de manhã e à tarde fica direto com as mães, cordeiro com as mães. Isso, aí quando no aleitamento natural, né, com as mães, a gente deixa eles um tempo com a mãe, depois eles são fechados para a mãe conseguir repor leite para no outro dia ter ordenha novamente, né? Perfeito. Então, nós estamos vendo aleitamento artificial, utilizando aí o balde com as teteiras. E vocês fazem esse aleitamento aqui quantas vezes ao dia? Aí depende do tamanho do animal ou da idade que ele tá. Tipo, aí vai seguindo de 4, 3, 2, 1, aí depois desmama. Aí vai em variação tamanho e idade dele. Então, gradativo, você vai monitorando peso e idade para fazer o desmame e vem reduzindo até o desmame total. Nós estamos vendo esse manejo com esses cordeiros que, eventualmente, por razões diversas, as mães não estão fazendo o aleitamento natural, que vem aqui para o aleitamento artificial. Tatiana, dentro do circuito fechado de ordenha aqui, tem agora a parte que vocês destinam o leite aqui para o laticínio, né? Isso, a gente vem aqui, o pessoal lá de baixo começa a produção em determinado horário, aí a gente vem e mede a quantidade de tanque por milímetros, converte em litros, para eles levarem para a gente ter controle da quantidade de leite que foi tirado nas ordenhas do dia anterior e do dia de hoje, no caso. Você tem todo o controle do dia da ordenha, o que está armazenado e o que está sendo utilizado no laticínio. Isso. E hoje, produção lá, Silene, daqui a pouco começa a produção? Produção do orobó e doce de leite. Doce de leite hoje e orobó? E orobó. São 400 litros de orobó, eu preciso pegar 40 para iniciar. E 360 litros de leite levado. Então daqui a pouco já está começando a produção lá. Aí começa pelo orobó, mais tarde tem em Amaratinga. Estamos tendo a oportunidade de ver aqui esse manejo, né, da ordenha até a distribuição aqui para o laticínio, e levando o leite efetivamente para a produção do dia a dia. Essa é uma rotina diária, Tatiana? Todo dia, todos os dias. Rotina. Depende da produção do pessoal lá embaixo. Tem dia que eles não produzem tão cedo, é mais assim lá pelas 11 da manhã, daí elas vêm e tiram todo o leite do tanque, mas daí eles tiram com mangueira e tal. Esse processo que ela está fazendo. Isso. Esse processo que ela está fazendo é por conta que eles não vão usar tudo, e só um pouco do que tem no tanque. Mas a produção do laticínio é diária? Todo dia tem produção? Dias. Sim, todos os dias. Estão vendo aí mais um processo de produção de leite aqui de leite de ovelha, Queijaria Rima, município de Porto Feliz. Bom, continuando a nossa visita aqui, Queijaria Rima, estou aqui com o proprietário, o criador Ricardo Hetman. Ricardo, obrigado por receber a Expedição Meu Brasil. De nada. É um prazer a gente poder estar aqui para contar e mostrar essa história fantástica que você vem desenvolvendo ao longo desses anos. Para falar dessa história, como é que começou a ovinocultura de leite na sua vida? Quando que você decidiu entrar efetivamente na atividade? Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, muito legal, a gente tem acompanhado aí vários criadores que você tem visitado, muito bacana a iniciativa, acho que fortalece bastante o setor, que é bastante abandonado no Brasil, no sentido de poucos criadores, especialmente a ovinocultura leiteira, né? Verdade. Acho que a caprinocultura também já esteve mais forte, e esse tipo de iniciativa realmente fortalece, porque divulga, né? E acho que internamente a gente também fica sabendo de outros projetos que a gente não conhece ou conhece superficialmente, então muito bacana. Obrigado.
Aqui a gente começa a ovinocultura leiteira, ela parte da ovinocultura de corte. Você começou com corte? A gente começou com corte em 97, já há quase 30 anos. E ficamos bom tempo. A ovinocultura leiteira, ela começa assim, engatinhando aqui na propriedade em 2008, ainda com meu pai. Eu morava em Brasília na época, trabalhava na Amazônia, outra vida, né? A vida pregressa. E aí a gente tenta um primeiro projeto de leite aqui, em parceria com o pessoal do sul, de Santa Catarina, principalmente, que hoje, talvez o Rio Grande do Sul e Santa Catarina sejam os estados mais fortes na ovinocultura leiteira. Então a gente compra alguns animais junto com eles, vindos da França na época e tal, começa a montar um rebanho de aproximadamente 60 cabeças, na época, bem pequenininho. Só que meu pai também não é da área, não morava aqui, e aí acaba ficando na mão de uma pessoa que muito rapidamente abandona, e a gente também abandona o projeto leiteiro, e aí fica um rebanho misturado, né? A gente tinha Texel, Suffolk, Santa Inês, e a gente traz o Lacone, que é essa raça leiteira, e aí tenta um projeto, começa a substituir um pouco a raça de corte por leite, mas dura muito pouco, e aí já voltamos para corte, agora com um pouco de sangue leiteiro, a maioria já do rebanho, pequeno rebanho, né, na época. Enfim, e aí isso fica adormecido até 2016. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio. Era um projeto começo, meio e fim. Minha esposa é carioca, né, jornalista. E a gente tem o primeiro filho em 2015. Hoje já são 3 filhos. E aí a gente começa a se questionar muito, aquela vida no Rio de Janeiro, aquela loucura. Até as Olimpíadas estava tudo bem, tinha meio que um pacto ali de não violência, e depois a coisa a gente percebeu que ia explodir. E aí a gente começa a se questionar muito e resolve vir para o sítio, estudar várias possibilidades. É um sítio pequeno, são 19 hectares. Então, as atividades tradicionais, milho, soja, gado, não tem área para isso. Então a gente começa a pensar na possibilidade de vir morar aqui, viver da terra, né? E o que a gente vai fazer. E aí a ovinocultura leiteira, ela surge como um potencial, primeiro pela nossa experiência e depois porque já existiam animais. Nessa época, cerca de 80 cabeças, quando a gente chega no início de 2016, fim de 2016, início de 2017. E aí a gente resolve, se apaixona por esse mundo do queijo, né? Como vocês podem ver, com a mesma matéria-prima a gente consegue fazer uma série de produtos diferentes. Uma diversidade enorme. Né? E vários outros que não estão aqui nessa mesa e muitos outros que a gente não faz, né? Infinitos produtos, quadrado, redondo, bolinha, cremoso, enfim. Uma variabilidade enorme, né? Uma aplicação. E isso é uma das coisas que seduz a gente na possibilidade da gente, vamos se imaginar daqui a 50, 60 anos, né? E aí tem algumas atividades que, de certa forma, poderiam se tornar monótonas. Por exemplo, o cultivo de vegetais, né? Planta tomate, vende tomate. Planta cenoura, vende cenoura. Claro, também tem uma variedade imensa, mas o leite te dá essa abertura de possibilidades de produto final. Então foi isso um pouco que seduziu a gente. Aí a gente começa a estudar bastante, tem a oportunidade de ir para Espanha e Portugal, aprender muito sobre ovinocultura leiteira. Na época a gente não sabia absolutamente nada, então é uma experiência... Era novidade totalmente. Uma experiência muito virgem, assim. Mas enfim, e aí começamos. E aí nessa época o sítio... muito custo, né? E aí meu pai fala, quer viver da terra? Boa sorte. Toma. E aí a gente acaba assumindo todos os custos, tudo, absolutamente tudo desde o início, o que por um lado é muito bom, porque fez a gente começar já valendo, né? Claro. Por outro lado, não deixou a gente testar com muita calma, a gente foi testando, trocando pneu com o carro andando, né? Aprendendo com as dores de fato. E aí a gente, bom, o que a gente gosta de fazer e o que o mercado espera de um produto de ovinocultura, né, de leite ovino, a gente não sabia. Então a gente começa já fazendo alguns produtos que são mais clássicos, vamos dizer assim, o próprio Bursan, um iogurte que era muito diferente do que a gente tem hoje, um queijo ou outro maturado que a gente até já parou, já transformou e tal. E aí acaba que começa no mercado atuando muito nos conhecidos, né? E existia um início de um movimento que tem até hoje, que são dessas feiras de produtos artesanais, especialmente em São Paulo, né? A gente está muito próximo
ao grande mercado consumidor do Brasil. Isso é uma sorte Uma que a gente vantagem, tem, é uma verdade. vantagem. Então, mesmo esses testes, a coisa começou a dar muito certo, A assim. ideia foi verticalizar desde o começo, Desde era o produzir e começo. verticalizar. Até porque o leite não tem para quem vender, né? Uhum. Agora é o oposto. A gente está em busca de parceiros que queiram vender leite para a gente. Mas não tinha nenhuma queijaria na época que pudesse agregar isso, centralizar esse mercado, Perfeito. como é o nosso caso hoje. Entendi. Então, para novos produtores, a gente começa também a ter alguns parceiros, alguns já começaram aí nesse processo. Então, é uma coisa legal, porque dá a oportunidade da pessoa especializar, né? Fantástico. Porque Vamos a falar verticalização, ela tem vantagens no sentido econômico da coisa, pura e simplesmente na planilha de Excel, mas são muitos processos. Com certeza. O mundo é do outro leite... negócio dentro do negócio. Né? Exatamente. O mundo do leite é muito diferente do mundo do queijo. São dois A negócios. única intersecção é o próprio leite, que um é produto final, outro é matéria-prima. Verdade. Então são muitos processos que você precisa... Não dá para acompanhar tudo. Então, São dois negócios completamente, embora intimamente ligados, mas negócios que efetivamente demandam muito profissionalismo e muita dedicação, porque você tem um lado toda a complexidade da produção e do outro lado toda a complexidade da produção, da distribuição, de rotulagem, embalagem, né, a parte de registros, quer dizer, é um processo bastante complicado, né? Exatamente. Complexo no sentido. Então a gente acabou assim penando muito ao longo desses anos, já são 8 anos, né? Agora completos em janeiro. E assim, claro que a gente vai aprendendo, mas a gente percebe algumas fraquezas nossas. Nossa principal fraqueza é a agricultura. Então toda a parte de alimentação, a produção de forrageiro e de ração, enfim, de alimentação para os animais é uma fraqueza, porque não temos área suficiente, portanto não temos equipamento, portanto não temos pessoas, né, especializadas no processo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente quer cortar, a gente faz absolutamente tudo, do pasto ao queijo mesmo, então fica bastante complicado, mas enfim. Hoje você tem um rebanho de aproximadamente 1.000 animais já aqui. A gente já tem 1.000 animais. Então demanda um volume significativo de alimentação durante todo o ano, né? Exatamente. São 365 dias do ano, literalmente levando trato do corpo dos bichos. Né? Então a gente começa também a trabalhar com pasto, principalmente na época de chuva, que também não tem o potencial de irrigação aqui na propriedade, é uma região, de certa forma, bastante seca, aqui a região de Itu, onde a gente está, Porto Feliz. Então, na época do inverno, assim, não teria água para irrigação. Então, a gente faz uma coisa semi-intensiva, muito mais intensiva do que extensiva no pasto. Perfeito. Mas o pasto é um potencial bem legal. Então, para aqueles que têm área passível de irrigação e quantidade, né, de pasto, hectares de pasto, fica viável, fica uma atividade mais barata, fica bem bacana. Já tem projetos legais nesse sentido, principalmente no sul do país. Enfim, não é o nosso caso. A gente está muito focado nos queijos. Infelizmente, apesar dos 1.000 animais, a gente tem uma quantidade de leite que não supre o mercado. Eu tenho, graças a Deus, é um problema bom, mas não deixa de ser um problema. Eu tenho mais venda do que produto. Fantástico. Então, realmente preciso de mais leite. E já partindo um pouco para o lado dos produtos, a gente começa a fazer uma revolução no Brasil, não que seja uma novidade no mundo, mas aqui no Brasil que é a mistura de leites. Inclusive, falando até desse processo, né, antes de a gente entrar propriamente dito nos produtos, você hoje, Queijaria Rima, uma referência no Brasil, um trabalho que você veio fazendo, embora relativamente recente, nós estamos falando de 8 anos, mas você veio com muito profissionalismo, com muita dedicação, uma equipe muito integrada, entrosada, que a gente teve a oportunidade de ver. Como é que foi para você esse desafio de entrar na atividade, de chegar nesse ponto que está hoje, e como é que você vê esse cenário da ovinocultura de leite, em especial no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo? Olha, para a gente chegar aqui, é isso, a gente foi muito tateando e tentativa e erro, tanto em termos de receitas, a grande maioria são autorais, claro que ninguém inventa a roda, né? A gente sempre se inspira, principalmente nos queijos clássicos europeus, mas a gente tenta brasileirar tudo na medida do possível. A gente quer cada vez mais trazer sabores brasileiros, temperos brasileiros e matérias-primas brasileiras para compor a nossa linha.
e temperar essa diversidade possível de produtos, né? Então, acho que isso é um diferencial. É claro, não estamos sozinhos, isso é muito importante. Sim, a gente faz parte de um movimento das queijarias artesanais, que tem crescido muito no Brasil e que nos acompanha, principalmente as queijarias paulistas, que tem um movimento muito forte nos últimos 10 anos, mais ou menos, que é onde a gente se insere. Então a gente faz parte de 2 associações que apoiam muito toda essa luta diária aí. A primeira, e mais importante para a gente, é o Caminho do Queijo Artesanal Paulista. Então hoje somos 16 queijarias artesanais, nós somos a única de ovelha, mas todas com características de certa forma parecidas e que a gente se apoia muito em troca de ideias, em eventos, em compras, enfim. E a segunda é a Associação Paulista das Queijarias Artesanais, que também acho que somos a única de ovelha, mas aí são centenas de queijarias, num âmbito um pouco mais político, mas que é muito importante também. Com certeza. E depois todo o movimento das queijarias autorais e artesanais do Brasil como um todo. Acho que Minas Gerais tem um papel super relevante nesse cenário, o próprio Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte tem queijos autorais, o Nordeste tem crescido muito nisso, e isso faz com que impulsione o consumo lácteo em geral. E tem crescido, né? Tem crescido muito. Está caindo no gosto do consumidor, tem produtos diferenciados, inclusive, e queijos como o queijo de ovelha, como o queijo de cabra, que entra no cardápio do brasileiro de uma forma mais recorrente. Você tem sentido isso também? Tenho sentido, ainda é tímido, claro. Por exemplo, nosso volume é muito pequeno, eu não estou em nenhuma grande rede de supermercados, né? Então é mais para quem, de certa forma, procura isso, né, ainda, mas a gente já vê um movimento batendo na porta e querendo entrar. E o varejo, principalmente o varejo especializado, aí eu gostaria de citar uma outra, é uma empresa que faz esse meio do campo, que a gente faz parte também, chamado Locali. Então ela faz uma intermediação entre o pequeno produtor de alimentos e bebidas, que ela chama de produção local, e esse varejo, e tem um papel muito relevante nisso, porque, além de tudo, é uma outra empresa para você mexer com varejo, seja pequeno ou grande. Você tem que ter distribuição, logística, embalagem, preço, qualidade, validade. Tem que estar focado naquilo de fato. Financeiro, boleto. Então, assim, é um outro mundo. A venda é uma terceira situação, né? Então, uma coisa é produzir leite, que vai do pasto, milho, todo o manejo animal. Outra coisa é produzir queijo, é o mundo dos micro-organismos, das câmaras frias, do processo de produção, dos fermentos, enfim, da qualidade do leite, principalmente. E uma terceira situação é a venda, seja para pessoa física, mas o varejo exige um expertise próprio, né? Então também estamos aprendendo muito nesse processo. A parceria também te possibilitou isso. Então, assim, estamos entrando junto com outras empresas aí mais ou menos do mesmo porte, de outros segmentos, enfim. Esse movimento como um todo que eu citei aqui, ele faz com que a gente se impulsione. É claro que a gente leva a bandeira na frente, né? A gente não espera ninguém para fazer, mas é muito melhor quando a gente vai junto. Nesse trabalho que você comentava com a gente há pouco, né, dessa sua demanda de leite, né? Nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de conhecer as instalações. O zootecnista Lucas, você direcionou para acompanhar a gente aqui nessa visita. Você tem a ideia agora de ter parceiros produzindo. Como é que você pensa nessa ideia? O que você está fazendo para promover? É uma ideia regional? Né? É possível, por exemplo, algum tipo de suporte, de apoio de órgãos públicos locais, prefeituras, sindicato rural para te ajudar nesse processo? Como é que você pensa isso? Olha, sim, para tudo que você perguntou, a resposta é sim, no verbo possível, né? Principalmente se tratando de órgão público, eu acho que o Sebrae tem feito um acompanhamento, mas não ainda recorrente, também por, entre aspas, falha nossa, porque a gente não demanda, né? São entidades que exigem demanda, mas eu acho que o processo de crescimento 100% interno, no meu caso, ele tem um limite. É um crescimento lento, também não vou sair comprando animais, exige investimento, fazer barracão e ordem, a parte de alimentação, etc. Então eu acho que é muito interessante a gente trabalhar com parceiros
por vários motivos. Primeiro, porque me dá uma segurança em termos de mercado, de quantidade mesmo de leite. Em segundo lugar, porque eu realmente acredito que a atividade pode ser uma saída para pequenos produtores rurais como um todo, que a gente vê no movimento no Brasil aí nos últimos 100 ou 50 anos, pelo menos, de êxodo rural. Muito grande. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar uma alternativa economicamente viável para essas próximas gerações. E até mesmo a sucessão tem sido difícil, né? Os jovens não ficam mais no campo ou não querem ficar por razões... Né, então, eu acho que, assim, por exemplo, aqui na região tem uma característica histórica até do cultivo de uva, de gado de corte, e são atividades assim que, por exemplo, gado de corte exige área grande, não tem, a não ser que você faça um mega confinamento e tal. A atividade de pecuária leiteira, ela tem a dificuldade de ser todo dia, de domingo a domingo, Natal, Ano Novo, etc. Mas ela consegue te dar uma renda por hectare muito maior do que talvez qualquer outra atividade. Ou nunca estudei a fundo, mas o que seja cogumelos ou hortaliças orgânicas, que também são mão de obra intensiva e que podem te trazer o resultado. Mas a pecuária leiteira, ainda mais sabendo que a gente consegue absorver tudo que o produtor... Exatamente. Né? Para muitos é um grande desafio, né? Vou produzir, vou vender para quem? Porque conforme a gente estava falando do queijo, o leite é a mesma coisa. Uma coisa é a produção, que tem infinitas dificuldades, né? E a outra coisa é a comercialização. Então, se a gente já garante esse mercado, o cara tem que focar numa coisa só. Né? Trabalhar por exemplo, aqui a gente tem 1000 animais em 3 hectares. Fora a área de plantio de comida. Então é uma atividade que te permite ter, de certa forma, uma verticalização através do leite, nesse caso dos parceiros, numa área muito pequena, que outras atividades não te dão essa possibilidade. O que seria um raio ideal para você, o melhor dos mundos, para você atender e ter uma logística adequada para estar atendendo? O melhor dos mundos é o meu vizinho de cerca, né? Mas um raio assim que você tem que enviar para logística e tal, para você trabalhar. O ideal, o leite de ovelha, ele até pode ser congelado, assim como o leite de cabra, mas não é o ideal para a qualidade dos produtos. O ideal seria o leite fluido, refrigerado, né? De no máximo 2 dias ou até 3 dias, se for produzir realmente tudo naquele dia. Então o ideal para mim seria buscar segunda, quarta e sexta, sendo que segunda pega o leite do fim de semana. São 3 dias, sexta, sábado, domingo, uma coisa assim. É uma atividade que também, hoje a gente está fazendo uma ordenha só por dia, o que facilita muito a vida do produtor, porque, por exemplo, o gado leiteiro, você faz até 3 lactações por dia, então é muito trabalhoso. Aqui a gente faz uma ordenha pela manhã, já começa as atividades de trato e tal, e depois da tarde é trato, manejo, casqueamento, vacinação, parto. Então fica a equipe toda tranquila para isso. Então acho que a ovelha ela permite isso, fora o preço por litro, né? Claro, é um animal que relativamente produz muito menos do que uma vaca, né? Mas também come muito menos, exige muito menos espaço. E eu pago hoje R$13 inicial, não sei quando vai sair esse vídeo, né? Mas hoje, no dia... Aqui, em 10 dias nós estamos... aqui em janeiro de 2025, que é onde estamos gravando, a gente paga R$13 o litro, que é um preço considerável. Eu quero pagar bem o produtor para que ele não desista da atividade. E se o produtor quiser entrar, como é que ele faz para ter genética? Porque não é fácil comprar animais lactando, né? No estado de São Paulo, outros criadores. Você já pensou também nessa estratégia? Você vai ser um fornecedor, por exemplo, de matriz? Pode ter hoje... um modelo de parceria nesse sentido? Sim, o ideal mesmo é que tenham vários produtores e a gente faça uma cadeia regional mesmo, como você colocou. Hoje não é a realidade. Eu estou começando com alguns produtores parceiros espalhados. Você me perguntou de um raio, acho que até um raio de 200 quilômetros daqui, que é um raio grande, a depender do volume que ele tem, mais uma vez, para pegar leite fluido e que não mate o preço do leite para mim na logística. Eu tenho um tanque que eu mesmo pego e tal, o produtor também não precisa se preocupar com isso. O produtor precisa se preocupar em ter animais saudáveis, em principalmente, o Lucas vai falar bastante sobre isso, mas a gente percebe hoje que para ter leite de ovelha, você precisa ter ovelhas prenhas. Com certeza. Sempre. Que é um ciclo relativamente rápido, mais ou menos de 6 meses de ordenha. Então você tem que ter ovelhas prenhas e parindo sempre. Todo, né? Então o produtor precisa se preocupar em ter ovelha prenha e saudável e cuidado com mastite. E bem alimentadas. Né? Então assim,
Não é que são infinitos coisas que o cara tem que fazer para isso, né? Então, e colocar o leite, refrigerar no tanque e o resto eu me viro. Perfeito. Então, assim, quanto mais longe, maior a quantidade que ele vai ter de ar para a gente viabilizar a logística. Fato. Mas o mercado está muito bom, assim, hoje a gente poderia tranquilamente dobrar a nossa quantidade aqui, e isso eu quero fazer através de parceiros. Perfeito. E sim, podemos trabalhar com parceria de genética, e também tem outros produtores no Brasil que já fazem isso, né? Podem ter essa possibilidade. Pô, cara, nós vamos falar aqui dos produtos agora, ter a oportunidade de falar desse conceito de mercado, mas antes mesmo de falar, nós vamos conhecer as instalações, conhecer manejo, conhecer todo o trabalho que é feito aqui na Queijaria Rima. Para isso, o Ricardo disponibilizou o zootecnista Lucas, que é o responsável técnico da fazenda. Vamos lá para conhecer esse projeto? Bora lá com o Lucas. Bora lá para conhecer. Você nos acompanha, que agora, na volta, nós vamos estar falando aqui dos produtos desse mercado, do cenário da ovinocultura leiteira, em especial aqui no estado de São Paulo. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Salminas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Salminas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Salminas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Salminas. Forte abraço a todos. Lucas, nós estamos em outro espaço aqui da propriedade e nós estamos vendo também um dos manejos que está ligado ao controle e à sanidade ubre, né? Que nós estamos vendo agora ser feito. O manejo é esse, como é que ele é feito? Aqui a gente está fazendo o controle da cama, né? A gente está fazendo a rotativa na cama, revirando a cama. Com esse processo a gente consegue aumentar a temperatura da cama, matando as bactérias aí, que possam causar mastite, né? Então na parte de superfície da cama a gente consegue aumentar a temperatura. E aí é um dos controles que está melhorando a nossa saúde da glândula mamária. Então, além do pós-dipping que a gente passa na ordenha, na hora que as ovelhas voltam da ordenha já tem o trato no coxo, então a gente garante que elas vão ficar aí uns 20 minutos em pé, que é o período que o esfíncter ainda fica aberto, né? E além disso a gente controla a cama também. Então a cama a gente faz a rotativa e passa um bactericida na cama também para tentar controlar aí essas bactérias que possam causar mastite. Por que frequência esse manejo é feito na cama? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia está sendo sempre trabalhado. Todo dia a gente está fazendo isso. A ideia é otimizar ainda mais esse processo, para conseguir fazer 2 vezes ao dia, mantendo essa temperatura alta da cama, né? Mas a gente ainda está em fase de teste, está fazendo agora 1 vez por dia. Mas a ideia é melhorar ainda mais esse processo. Você comentava, inclusive, conosco, que você tem feito um monitoramento também, tentando identificar os agentes causadores de eventuais problemas de mamite, né? Isso. A ideia é estar monitorando isso para ter também ações de controle? Isso, a ideia é, a gente sabe que tem algumas bactérias que não têm cura e prejudicam muito os animais, né? Então essas bactérias a gente está identificando. E esses animais com essas bactérias que não têm cura são descartados do rebanho. Perfeito. Estou vendo aí mais um controle, né, também aqui nas instalações, no ambiente, buscando aí manter a sanidade, né, do rebanho, em especial a sanidade do ubre. O manejo de cama aqui nas instalações, fundamental, né, complementar a todo o trabalho e cuidado na ordenha, no dia a dia aqui da propriedade. Isso. Está com o lote de ovelhas em lactação, estão em monta. Aqui o macho fica com elas durante 30 dias. Aí o macho sai, a gente aguarda mais 30 e faz o ultrassom para poder identificar a prenhez. O macho entrou, a gente acaba marcando o peito dele com uma tinta. E aí ele montando as ovelhas, a gente consegue identificar como está o desempenho dele, né? Essa marcação amarronzada, avermelhada aqui já é ovelhas que ele já fez a monta. Isso, né? ele que já fez a monta. E aí com isso a gente consegue identificar o desempenho dele para poder tomar decisão. Às vezes o macho não está bem, e aí a gente consegue trocar o macho,
Também para garantir a monta delas. A avaliação do reprodutor também, né? Isso. Nesse caso aqui, você está fazendo lotes de 10, um macho para cada 10 fêmeas? Um macho para cada 10 fêmeas. Você mantém esse padrão, né? Então, nesse esquema que você está fazendo de pelo menos 60 fêmeas parindo, você tem um lote bom de reprodutores aí para estar fazendo a monta, Preciso ter um lote aí de pelo menos uns 15 reprodutores para estar trabalhando essa monta. Nós estamos vendo aí mais uma parte do manejo reprodutivo, esse lote de ovelhas que estão em lactação e que já entram aqui em reprodução com o reprodutor. Você comentava conosco que, embora ele esteja em lactação, mas a partir de um determinado momento você já coloca também em monta, né? Como é que é esse controle, Lucas? Então, a gente sempre coloca elas em monta entre 60 e 90 dias de DEL, pós-parto, e a partir que a ovelha começa a baixar a sua produção, baixou de 1 litro, e se ela estiver entre 60 e 90 dias, elas já estão aptas a entrar em monta. E aí a gente consegue montar os lotes aí todo mês com esses animais. Então, estou a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui do manejo reprodutivo, vendo esse lote de ovelhas em lactação e já em monta, né, para ter esse esquema do revezamento a cada mês, ter 60 ovelhas parindo. Lucas, manejo nutricional. Importantíssimo, né, pensarmos aí na organização da nutrição que vai interferir em todos os processos reprodutivos, lactação, persistência de lactação. Como é que tem sido feito esse manejo? Bom, aqui nas ovelhas de lactação, a gente ajusta o consumo delas a partir do controle leiteiro. E por categoria também, e também por DEL. Então aqui a gente consegue separar as ovelhas por lotes, e aí nesses lotes eu vou ajustando o concentrado delas. Então a gente tem hoje lote A, B e C, eu faço uma dieta total para o lote C, e de acordo com as baias eu vou passando o complemento de concentrado para o lote A e para o lote B. O controle em função desse período que ela está na lactação, ou reprodução, ou em crescimento, para cada fase de exigência nutricional e o manejo em função disso. Vai alterando até para elas conseguirem ter uma persistência de lactação maior, elas não reverter essa energia para a produção de carne e sim para leite. Então, fazendo esses ajustes, a gente consegue manter mais a persistência de lactação delas. A gente percebe que você tem, inclusive, para facilitar o trabalho aqui dos colaboradores, o sistema de anotação que vocês adotaram, que facilita muito isso, né? Aqui a gente colocou uma lousa para o pessoal aqui, a gente consegue identificar aqui quais são as baias, quantidade, lote, trato e concentrado, e a partir daqui o pessoal consegue trabalhar aí e ajustando o consumo para os animais, né? Fica prático no dia a dia, né? Fica prático. E aí lá em cima, para silagem e para fazer a base lote C, a gente tem um vagão misturador e lá a gente inclui a silagem de milho, cevada, que é resíduo de cervejaria, e o concentrado. Então eu faço uma base lote C para todo mundo, e aí vem no vagão, a gente coloca aqui na tubata, daqui o pessoal passa para os coxos, e aí nos coxos a gente faz o complemento do concentrado, né, da quantidade. Quer dizer, você já vem com a mistura padrão e em função do lote você só modifica a quantidade de concentrado. Isso. Só vai ajustando as quantidades aí, dependendo do lote. O manejo sanitário aqui, também manejo nutricional, né, com a utilização da silagem de milho, da cevada, do concentrado ajustado em função de cada uma das categorias. Então a nossa divisão de lotes aí é feita a partir do controle leiteiro. Então a gente tem lotes A, B e C. O lote A são ovelhas de alta produção, consequentemente elas comem mais. O lote B são ovelhas intermediárias e o lote C são ovelhas que estão produzindo menos e também estão no final de lactação. Então a gente já vai adaptando elas para a secagem. Como você comentava conosco, né, dessa complementação, esse lote que nós estamos vendo chegar da ordenha, né, onde estava sendo feito aqui o manejo da cama, já foi ajustado aqui, o concentrado já foi passado em função dessa produção, né, quer dizer, veio uma mistura padrão e em função do lote você complementa o concentrado. Isso. Estou vendo aí um manejo nutricional aqui do rebanho, ajustado em função das categorias, né, possibilitando dessa forma ter aí um bom score corporal, produção e persistência de lactação no rebanho. Lucas, conforme nós tivemos a oportunidade de ver no galpão de pré-parte de ovelhas recém-paridas, aqui é uma outra fase da aparição, outro galpão. Isso, então as ovelhas parem, elas ficam no galpão de baixo até uns 10 dias de vida,
dos cordeiros, né? Então passou dos 10 dias, a gente faz o manejo sanitário, sobe eles para cá, e aqui eles já começam a dormir separados das mães. Então a gente tem uma bainha de clipping, lá tem ração específica para cordeiro, feno e água disponível. Então eles ficam aqui com as ovelhas umas 4 horas por dia, mais ou menos. Inclusive nesse manejo de ordenha, né, aqui as ovelhas já estão sendo ordenhadas. Esse lote é o lote que você comentava com a gente, que é o primeiro a ser ordenhado. Isso, né? Então a gente sempre faz a linha de ordenha, levando sempre o lote A primeiro, lote A, lote B, lote C, esgota e depois os tratamentos, né? Então as ovelhas elas vão por ordenha, na hora que elas voltam, a gente solta os cordeiros para ficar com elas, e aí eles ficam aí até umas 4, 5 horas depois da ordenha, e acabam sendo presos aí pouco antes da hora do almoço, né? A gente acaba prendendo eles. Aí já separa, e aí ela fica separada até o dia seguinte da ordenha novamente. Isso. E nesse manejo que você tem trabalhado aqui, né, mantendo esse lote nesse galpão, então uma ordenha por dia. Isso. Hoje a gente está fazendo uma ordenha por dia só. Ordenhou de manhã, o restante do leite aí, 4, 5 horas do dia do cordeiro. Né, e depois a ovelha é separada do cordeiro para entrar na lactação do dia seguinte de novo. E o desmame, Lu? Como é que vocês têm feito esse esquema do desmame? Desmame, a gente está desmamando com 60 dias, com 16 quilos aí, mais ou menos. Então é o critério, 16 quilos, 60 dias. Isso, nosso critério. E já vai separando os animais. Como a persistência de lactação aqui está em média de 180, 190 dias, ela ainda vai ficar aí mais 120 dias lactando ainda. E o cordeiro já desmamado. Isso. E aí vem aquele trabalho que você comentava com a gente, de começar a monitorar para a alimentação em função dessas fases que ela está, né? Sim, é muito importante a gente ir ajustando o consumo nessas fases, né? Para controlar a score corporal e também ajudar na produção, né? Nós estamos vendo aqui mais um pavilhão aqui da propriedade, do lote de ovelhas paridas e que já passaram pela fase da limpeza do leite, que já estão em lactação e ordenha, para depois ser feita a desmama dos cordeiros aqui na propriedade. Lucas, aqui as futuras matrizes do rebanho, né? A recria. Aqui é a nossa recria. Então até 60 dias elas ficam com as mães. Depois de 60 dias a gente faz uma adaptação nelas com a silagem, no período de 15 dias. E aí, a partir dessa adaptação, elas vêm para cá nesse galpão. E aqui elas ficam até 8 meses e 40 quilos. Esse é o critério para entrar em reprodução? Isso é o critério para entrar em reprodução. Tem que estar com 8 meses, com pelo menos 40 quilos de peso vivo. E você já passa também, nesse critério, a fazer um trabalho também de seleção, né? Isso, então a gente tem alguns pontos de seleção. Na desmama, a gente já tem uma seleção na desmama, com peso e idade. Se não atingir peso na idade, já é descartado. E aqui na recria também. Se chegou no 8 meses e não tiver os 40 quilos para monta, também já é descartado. Você tem feito também a comercialização de matrizes? Tem tido esse trabalho ou 100% das matrizes você está retendo no rebanho 100% das matrizes estão ficando, a não ser essas que são descartadas, né? Mas o restante... Para reprodução não está comercializando? Não, ainda não. Está retendo aqui para até estabilizar o rebanho? Isso. Então nós estamos vendo aí um lote de borregas aqui nessa fase de recria, né? Passam pelo creep feeding, do creep desmama, vem para essa instalação, feita a adaptação alimentar, fico aqui até completar 8 meses e atingir os 40 quilos de peso vivo para entrar em reprodução. Lucas, nós sabemos que o custo de produção na propriedade, a alimentação representa aí muitas vezes em média 60% a 70% do custo de produção. E nós temos um animal altamente especializado em transformar capim em carne. Nós estamos vendo um trabalho que você está desenvolvendo aqui também na propriedade, que é a implantação de piquetes, né? Isso. Quem que vem para cá e como é que é esse manejo? Bom, hoje está vindo para os piquetes só as ovelhas de final de lactação, que estão secando já, né? São ovelhas prenhas ou ovelhas que estão para ultrassom, para identificar prenhez. E esse ano a gente está alterando um pouco o horário do pastejo. A gente está trazendo os animais aí no final da tarde, prendendo na manhã aí por volta das 9 horas. A gente tem pouca área de sombra, então para os animais não sofrerem tanto nos momentos mais quentes do dia, a gente está prendendo elas nesse momento mais quente e soltando no horário mais fresco, né? Ela vem completando aqui de 4 horas para frente, fica até o dia seguinte de manhã. Isso, então a gente fez aqui os piquetes, a gente fez 27 piquetes, os piquetes de 510 metros quadrados cada um,
para os animais ficarem um dia em cada piquete, dia em para cada conseguir piquete. fazer esse rotacionado. Perfeito. O capim que a gente está usando hoje é o Tamani, tem um pouco de mombaça no meio ainda, que está vindo do ano passado. E você tem conseguido aí um bom manejo utilizando as cercas elétricas, respeitam bem, tranquilo de trabalhar? Sim, elas aprendem bem. A gente fez esse ano com 3 fios, com um fio de choque só no meio, e elas respeitam bem, sim. Aqui a gente está vendo aqui um corredor central, né? Do corredor central você direciona para cada piquete de acordo com a necessidade. Isso, então elas dormem nos piquetes, aí a gente prende elas durante o dia, e aí a gente faz esse manejo com o corredor e para os barracões. Perfeito, estamos vendo aí mais um trabalho de manejo nutricional aqui na propriedade, com a formação dos piquetes, com as ovelhas aí praticamente no momento de secar, e também as ovelhas que estão nas primeiras fases de gestação, vindo para os piquetes em horários determinados do dia, aproveitando o bem-estar animal, com o cuidado focado aqui na propriedade. Lucas, como nós falávamos aqui dentro do manejo de vocês, os machos são separados para engorda, para comercialização, para abate, né? Isso. Aqui é o lote de confinamento? Isso, aqui é o lotinho de confinamento. Então, a gente separa eles a partir de 60 dias, né, na desmama. E aí desmamou, eles já descem para esse galpãozinho. Aqui eles vão ficar aí até 5 meses. 5 meses e 35 quilos. Que aí eles são comercializados. Mais uma fonte de renda, quer dizer, todos os machos efetivamente saem aí para comercialização, para carne, né, para derivado, para os cortes e derivados de carne também. Isso. Né? Tem tido bom mercado aqui em São Paulo? Consegue vender bem, tranquilo? Consegue, tem boa saída aqui para os animais. Perfeito, estamos vendo aí mais um lote aqui do rebanho, aqui no caso específico, o lote de machos em confinamento, que depois de desmamados já vem aqui para o confinamento, onde permanece por 5 meses até atingir mínimo de 35 quilos para comercialização para abate. Lucas, planejamento alimentar, fundamental dentro do processo de produção pecuária, né? Em especial num sistema onde boa parte dos animais estão no sistema intensivo. Sim. Né? Quer dizer, nós somos garçom do bicho, tem que levar trato do coxo, né? Essa é uma área que aqui compõe as áreas de plantio para a produção de volumosos? Isso, então nossos animais praticamente todos são confinados, né? Então a gente depende aí de uma alimentação boa ao longo do ano. Então a gente faz um planejamento forrageiro. Essa aqui é uma das áreas de plantio de milho que a gente vai fazer esse ano. Então no total são 23 hectares. Ainda não vai ser suficiente para a gente passar o ano, a gente vai precisar plantar um pouco de safrinha ainda. Mas Essas são áreas que vocês estão trabalhando nessa produção. A ideia é ficar 100% autossustentável aqui com a produção de volumosos. Sim, né? a ideia Tudo ele dentro da propriedade. Sim. Quer dizer, e vocês estão migrando a área de praticamente só silagem de milho, não vai utilizar outro volumoso, praticamente silagem de milho. Praticamente silagem de milho. A gente tem um pouco de capiaçu ainda, mas praticamente silagem de milho. Vai ser o componente principal de volumosos. Sim, aqui. volumoso Então, trabalho de planejamento alimentar, conversando aqui com o zootecnista Lucas, responsável técnico aqui da propriedade, mais uma área aqui de plantio de silagem para a produção de volumosos, o rebanho o ano todo. Lucas, falando aí do tripé, né, sanidade, nutrição e reprodução, né, um dos trabalhos importantes também na propriedade, manejo sanitário. Como é que vocês têm conduzido esse trabalho aqui na propriedade? Bom, o nosso manejo sanitário ele é feito basicamente em cima de cada categoria animal. Então a gente começa sempre pelo pré-parto. No pré-parto a gente faz a vacinação das ovelhas e a gente entende que pela placenta, pelo colostro, ela vai passar a imunidade para os cordeiros, né? E aí nos cordeiros a gente faz um reforço nos 10 dias dele. Novamente na desmama a gente faz essa vacinação. E aí para as fêmeas, antes da monta, com 8 meses, a gente vacina de novo. E aí, identificada a prenhez, ela vai chegar no pré-parto e aí esse ciclo se repete. Então, dentre todas as fases de vida da vida dos animais, eles são vacinados e vermifugados, dependendo aí da situação. Fazer um manejo contínuo, né? Fazendo um calendário fixo em função das categorias e da fase que ela está fisiológica, você vem fazendo esse controle. Isso. É um monitoramento como nos demais atividades da propriedade, né? Constante, né? Falando aí da questão sanitária, a gente sabe que a verminose é um problema mundial da ovinocultura, né? Dentro do sistema de produção de vocês aqui, como é que está a questão da verminose? Questão de verminose a gente tem bem pouco, quase nada, pela questão dos animais praticamente serem todos quase serem confinados, né? Então a gente faz uma vermifugação preventiva, mas bem poucos casos de verminose que a gente tem. Quer dizer, não há problema mais em função também do sistema de produção, sim, por ser
um sistema mais intensivo, né? Mais Animais a intensivo, um custo, pouco né? mais controlado, né? Consegue controlar bem. A questão da verminose tá tranquila Tá de ser tudo em ordem. trabalhada aqui. Lucas, a gente sabe também, né, a questão de casqueamento, né, em função até dessa condição do animal estar num sistema mais intensivo. Como é que está a questão do casqueamento? Vocês fazem isso regular? Tem problema de casco? Como é que está esse trabalho? O cascamento a gente tenta fazer pelo menos uma vez a cada 3 meses. Então a gente sempre tenta fazer um pouco antes do pré-parto, um pouco antes da monta e também logo depois do parto, né? E aí a gente pega algumas fases que não são tão críticas para o animal, né? Para eles não sofrerem tanto. Mas controlando aí a cada 3 meses. Vai no visual e nessa frequência para manter o rebanho sempre casqueado, né? E aí falando de manejo sanitário, né? Não menos importante, dentro desse calendário de vacinação, né, tem a necessidade de trabalhar higienização e limpeza de instalações, né? Sim. Como é que tem sido essa rotina de vocês aqui também? Bom, aqui fora de lactação, a gente tem uma demanda menor, né? Então a gente acaba limpando as baias aí a cada 2, 3 meses. Então toda a cama, todo esterco é retirado, a gente passa um cal, faz uma vassoura de fogo em tudo, né? Passa um cal, um bactericida e coloca uma maravilha nova no lugar, né? E aí os animais são voltados para as instalações. Então também tem essa rotina, tem esse trabalho sendo feito também. Isso aí ajuda muito na verminose, né? No controle de doenças. Lucas, a raça Lacaune tem uma característica que é a questão da lã, né? Sim. Existe a necessidade de um manejo de tosquia? É preciso ser feito? Como é que é feito esse trabalho? A gente faz aqui praticamente uma vez ao ano a tosquia delas. Nos períodos que são mais quentes, né? A gente acaba fazendo a tosquia dos animais. Então é feito basicamente uma vez ao ano? Basicamente uma vez ao ano. Qual que é a importância da tosquia para quem está acompanhando aqui a expedição e entender dentro desse processo de vocês aqui, da produção de leite, né, uma vez que a tosquia não tem o foco na lã, o porquê de fazer a tosquia? Sim, a lã para nós aqui a gente não tem tanto comércio para ela, né? Mas para o animal ele tem bastante benefícios. Então até para a fase de monta, ela acelera aí a indução do cio, melhora bem a questão de indução do cio e também para nós pro leite, né? Então os animais acabam chegando para a sala do leite um pouco mais limpas, não carregam com elas tanta poeira, tanta sujeira, e isso melhora muito nossa qualidade do leite. Então, quer dizer, é um manejo que tem que estar também dentro do radar de vocês aqui, do dia a dia da propriedade, né? Precisa estar. Quer dizer, é mais uma atividade a ser desenvolvida, né? Sim, mais um controle. Estamos falando aí de manejo sanitário, né? Limpeza e higienização de instalações, calendário de vacinação, casqueamento e também a tosquia do rebanho em função das diversas fases, dos diversos períodos fisiológicos aqui do rebanho. Lucas, falando ainda aí de nutrição, né? Tem toda a parte de organização aqui da formulação de concentrado para que você possa suplementar, né, aquilo que o volumoso não fornece para as diversas categorias. E nós estamos aqui na unidade da produção de concentrado aqui da propriedade. Então, além da questão de formular e ter cada categoria ter seu concentrado, tem a questão de logística, de guardar, de comprar, de receber esse material. Então é um pouco complexo essa parte. A gente tenta ajustar aí de acordo com a nossa realidade. Então aqui, para a gente tentar economizar um pouco a questão de custo, né? A gente acaba comprando milho direto de produtor, então ele vem a granel, no caminhão graneleiro, né? E desse caminhão a gente passa em bags. Dos bags a gente acaba moendo eles, né? Passa no triturador que a gente tem aqui, acaba moendo. E daqui a gente já passa para o misturador, que é onde a gente faz o nosso concentrado. E aqui já vem efetivamente o milho uma vez então moído, agora vem aí com as diversas formulações. E você organizou as formulações aqui, como a gente teve a oportunidade de ver durante a nossa conversa lá nos galpões com as categorias, em função das categorias, né, Lucas? Sim, então hoje a gente tem 3 concentrados, né? A gente tentou unificar um pouco mais para dar um pouco menos de trabalho para o pessoal, para o pessoal entender mais. Então a gente tem concentrado hoje, um concentrado para lactação, um para desmama e um para cordeiro. Então, dependendo do concentrado, tem as quantidades de soja, de milho vão variando. Então aqui a gente tem flor de soja, o núcleo mineral que a gente usa, sal comum, calcário, bicarbonato. Então isso a gente vai ajustando de acordo com cada concentrado. Uma vez formulada, pronta por categoria, mistura no vagão forrageiro junto com a silagem, e depois lá você complementa em função da produção e da fase, como a gente falou, né? Isso. Então aqui a gente faz pelo menos uma vez por semana, a gente faz
esse milho, moe o milho, né? Já joga pro misturador e já deixa armazenado aqui para o uso durante a semana. Já vai ficando ajustado, facilitando o dia a dia do pessoal, né? Isso. É daqui pro vagão forrageiro e vagão forrageiro pro coxo, né? Pro coxo. Preparando os animais. Então estamos aí, nutrição, né? Tem que ter todo planejamento, produção de volumosos, a organização e ter um profissional, né, que tenha conhecimento na parte de nutrição para formular a ração, né, e disponibilizar para os animais. Nós estamos aqui com o zootecnista Lucas, especialista também em nutrição, que tem feito esse trabalho aqui na propriedade Rima Ovelha Leiteira, aqui no município de Porto Feliz, no estado de São Paulo. Lucas, dentro do que nós estávamos falando, né, do controle sanitário, da higienização, dentro da ordenha, pós-ordenha tem todo um trabalho de limpeza de equipamentos e instalações, né? Sim, então a nossa ordenha termina, a gente ordenha todas as ovelhas com leite bom, depois vem as esgotas, que são leite de transição, depois, por último, o tratamento, a gente encerra a nossa ordenha e aí começa a nossa limpeza. Aqui a gente, as teteiras, a gente limpa elas com a parte externa, com detergente neutro, e acaba tirando toda a sujidade que a gente consegue tirar na parte externa, e depois a gente acopla elas para fazer a limpeza SIC, né, que a própria máquina vai fazer essa limpeza. Então essa máquina tem 4 processos aí. Desses 4 processos tem a fase com detergente alcalino, o enxágue, detergente ácido, e aí, feito todo esse processo, essa ordenha está limpa para a nova ordenha no dia seguinte. Pronto para outro dia. E é uma rotina diária, né, Lucas? Uma rotina diária. Da mesma forma que a limpeza e higienização de uva é feita diariamente, equipamentos, instalações, mesma coisa. Esse é um outro ponto que melhora muito a nossa qualidade do leite, a parte da limpeza. Nós estamos vendo aí a Tânia e a Tatiane concluindo a ordenha do dia com a limpeza de equipamentos e instalações, preparando por uma nova ordenha no dia seguinte. A Expedição BE Brasil segue mais forte do que nunca. E hoje temos o orgulho de anunciar a parceria com o Dorper Monte Real. O Dorper Monte Real é sinônimo de excelência, dedicação e inovação na criação de ovinos. Com um rebanho de destaque, eles têm mostrado ao Brasil como a genética e o manejo de qualidade fazem a diferença. Graças ao apoio do Dorper Monte Real, nossa etapa em São Paulo ganha ainda mais força. Essa parceria reflete o compromisso mútuo em valorizar e dar visibilidade à caprinocultura e ovinocultura do Brasil. Juntos estamos construindo um futuro onde a qualidade e o comprometimento são sempre protagonistas. Nosso agradecimento especial ao Dorper Monte Real por apoiar a Expedição BE Brasil. Vocês fazem parte dessa história e juntos seguimos rumo ao sucesso. Expedição BE Brasil, unindo forças para transformar a caprinocultura e ovinocultura no Brasil. Como você teve a oportunidade de acompanhar e ver a complexidade da produção da ovinocultura leiteira, os detalhes, raças, manejo sanitário, reprodutivo, né, toda a parte nutricional, cuidados na ordenha, o zelo de toda a equipe para que efetivamente você tenha uma matéria-prima de qualidade para ter os produtos que nós vamos conhecer agora, detalhes desse produto. Ricardo, antes, bom, eu queria lhe dar os parabéns, né, a toda a equipe, a todo o trabalho que você tem desenvolvido. Não é à toa que a Queijaria Rima hoje é referência no Brasil pelo trabalho de excelência que vocês vêm fazendo, né, desde a produção, como você fala, né, do pasto ao queijo, né, todo o trabalho que vocês têm feito, o conceito que vocês trouxeram para dentro do negócio, para dentro da empresa, e você também não ficou parado, como você disse, né, no início, com produtos tradicionais. Você veio desenvolvendo receitas autorais, buscando informações, né, tateando e entendendo o mercado para chegar numa gama de produtos e que você não para nunca. Todo dia você está com produtos novos, né? Fala um pouco para a gente como é que estão esses produtos, como é que está esse mercado. Hoje o mercado de São Paulo é o seu principal mercado? Sim, hoje o mercado de São Paulo absorve, mais de 90% da produção. Uhum. A gente está a 100 km da capital, o que é uma facilidade, claro, apesar da estradinha de terra, mas é boa aqui, tranquilo. A logística para a gente, de certa forma, é facilitada nesse sentido, né? Então hoje a gente tem, até, depende da semana, 3 a 4 vezes por semana entrega em São Paulo, porque a gente está apostando muito nos produtos frescos, especialmente a linha de iogurtes. Eu considero da ovinocultura pura, né? Que eu vou falar um pouco dos misturados aqui. O melhor produto que tem é o iogurte. Né? O nosso carro-chefe hoje é o iogurte.
realmente... Ele tem um sabor diferenciado, uma consistência diferente. Ele deveria ter outro nome. É uma iguaria, de fato, né? Falar de iogurte de vaca e de iogurte de ovelha, assim, a gente costuma brincar que quem vai para o iogurte de ovelha não volta atrás. E hoje a gente está conseguindo um preço competitivo nas poucas gôndolas que a gente tem, né? É um produto que a gente aposta muito e pela qualidade, como você falou, pela cremosidade. O leite de ovelha, por si só, e os seus derivados, tem uma facilidade muito grande de digestão, né? A própria fermentação, a gente fermenta o potinho, a gente já fermenta aqui para ele dar uma consistência bem legal. Quando você mexe assim com a colher, dá aquela quebra, chama coalhada isso, apesar de não ser a coalhada seca, que é outro produto. Ele tem uma consistência incrível, né? É o verdadeiro iogurte grego. Que é a característica por conta do leite e das condições ali, do leite. Dos sólidos totais do leite, né? Exatamente. Confere, é exclusivo ao leite de ovelha, que confere essa condição. Exatamente. Né? E na própria fermentação de 16 horas, todos os testes que a gente fez já dá 0 lactose. Então, assim, é um produto fantástico em sabor, em textura, em cremosidade, em saúde e digestibilidade. Ou seja, tudo que você procura no iogurte. Então, eu acho que, assim, realmente o foco hoje é aqui. Tem sido seu carro-chefe? Tem. Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer mais por uma questão... É tudo muito manual. Essa semana mesmo está chegando uma máquina que vai melhorar o nosso processo produtivo internamente à queijaria. E é isso, precisamos de leite, porque não dá conta, graças a Deus, principalmente a parte dos frescos. Hoje a gente conta com o iogurte, a ricota, que é um derivado dos queijos maturados, ela é feita de soro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Boursin em conserva e o em pasta. A gente tem o queijo fresco também, que é super saboroso. Processo muito parecido com o queijo Minas, queijo branco, queijo fresco do leite de vaca, mas também é uma consistência diferente, digestibilidade, tem menos água, né? Um queijo bacana, assim. E depois a gente parte para a linha dos maturados. Na linha dos maturados, a gente está apostando muito nas receitas de mistura de leite, especialmente com leite de vaca. Então isso faz com que a gente, quer queira, quer não, aumente o volume. Claro. É um leite mais fácil de comprar no mercado. Até porque o leite de ovelha é impossível hoje, né? Então qualquer coisa é mais fácil. Mas fica muito legal em termos de ele derrete melhor. O leite de ovelha, por ter cadeia curta e muito sólidos, não derrete também. Então aquela pizza, o queijo quente, fica muito legal nessas receitas aqui. A gente traz 3 receitas de queijos maturados que são produzidos com leite de mistura. A gente tem os queijos que são 100% ovelha, maturados também. Eu nem trouxe aqui para a gravação, porque acaba muito rápido. Muito rápido. E os queijos de mistura são muito legais. Então a gente tem o Maratimba, que é um queijo de 4 meses de maturação. A gente vende mais ou menos 250 gramas para a pessoa física, e peças aqui de 3 quilos, principalmente pessoa jurídica, mas pessoa física também, diretamente. Temos 2 tipos de orobó. Esse orobó pequenininho é um queijo também misturado com leite de vaca. E esse que você pegou aqui, a gente chama de orobó reserva, porque ele é maturado, ele cria essa casca, maturado sem o plástico. Maior tempo, uns 3 meses. 3 meses. Então, são opções bem legais para derretimento, para fazer sanduíche, pizza, receitas, enfim. Está apostando muito nisso. E também com um preço mais competitivo em termos de queijo maturado, porque o leite puramente de ovelha, como eu te falei, R$13. No pecorino que a gente faz, 8 litros por quilo. Só de leite já é mais de R$100 por quilo, só de leite. É verdade. Então é um queijo que acaba ficando caro mesmo. Com certeza. E esse queijo aqui, por exemplo, a gente faz a 77, 88, o quilo final. O outro só de leite já é mais que isso. Então acaba também tendo uma opção bacana. Essa opção, né, para o consumidor do modo geral. Né? Então, é uma linha bastante variada, que vai do iogurte até o pecorino de um ano de maturação. O que dificulta muito a produção. Mas, como eu te falei, como a gente começou muito sem saber o que o mercado buscava em termos de produtos de origem ovina, né, no caso do leite, a gente acabou indo para vários lados para ver o que a gente se adaptava mais, e as coisas foram ficando, vai ficando, né? Porque você desbravou esses vários tipos de produtos e acabou criando essa variabilidade aqui. E aí a gente não consegue
a gente acaba pegando um amor também pelos produtos, Claro, claro. e o mercado absorve, né? Então a gente reduz um pouco a linha, às vezes, cria uma outra coisa, mas como eu te falei, hoje a aposta grande é no É o iogurte. iogurte. Na linha com as geleias, né? A gente Uhum. criou 3 sabores hoje, e mais o natural. Tá, São geleias também, fruta e açúcar, tudo sem conservante, ok, o que traz aí a questão da saúde, muito importante, todos os nossos produtos sem conservantes. perfeito. Isso a gente faz questão, e todos os produtos autorais, então todos com nome próprio, Maratimba, Avecuia, Ok. Orobó, Ararita, acho que é isso. Você fez um trabalho também, e é importante que a gente fale isso, né, para quem acompanha, né, principalmente o consumidor, que tem a oportunidade de a gente mostrar esse trabalho que vocês estão fazendo, existe todo um trabalho também para que você obtenha os registros necessários à comercialização, né? Você tem hoje o CISP, tem também o Selo Arte, veio participando de concursos nacionais e internacionais premiados, né, com queijos premiados, vários queijos premiados. Como é que foi esse processo, né, de registro, de organização de estudo e a sua participação nesses concursos? Como é que você vê isso? São 2 assuntos bastante diferentes, né? Eu acho que a questão dos registros é muito burocrático no Brasil. Hoje a gente tem 5 tipos de registro. A gente tem o SIM, que são 5.500 municípios com 5.500 leis diferentes. Tem que é o municipal. A gente tem o CISP, no meu caso do estado de São Paulo. Também são 27 diferentes, cada um com uma legislação estadual, e com uma equipe técnica e com diferentes necessidades. Em Minas é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra, em São Paulo é outra, no Rio Grande do Norte é outra, o que é uma loucura. A gente tem o CIF, que é o federal, que é o único que permite exportação, e dentro disso tudo a gente ainda tem o Selo Arte para o artesanal e o CISB, que também permite a venda no federal. Então é uma salada, uma loucura, só o Brasil tem isso. Na minha opinião, deveria sim unificar esses registros. Principalmente tá? para o produtor, para o pequeno e médio produtor que tem já as suas particularidades, as suas dificuldades, há necessidade de viabilizar para que ele esteja inserido no mercado de forma legal, né? Não, exatamente. E uma coisa que eu ia dizer é que os registros são fundamentais sim para a atividade. Claro. Eu acho que o consumidor ele tem o direito de saber se aquilo que ele está consumindo é seguro ou não. Claro. E quem vai indicar isso é o órgão público. Sim. A questão toda é que o Brasil, por uma tradição fiscalizadora, enfim, acaba sendo muito punitivista e pouco ajuda. Na França, no Uruguai, a gente tem um outro tipo de fiscalização, onde o fiscal chega, vai ver, obviamente, o que está errado, vai te indicar o que fazer, é mais vai te dar né? um prazo para você respeitar a legislação. A legislação é muito importante. Sim, claro. Não é que somos contra a legislação, burocracia, não. O fiscal, quando ele é razoável, porque tem de tudo, mas hoje em dia, graças a Deus, queria até agradecer ao nosso fiscal, ao Tiago, nominalmente, hoje do CISP, Sim, que é um cara que ajuda muito o pequeno produtor, mas também acaba sendo muito pessoal. Antigamente a gente tinha um outro cara, que eu não vou citar nomes aqui, que ele mandou enterrar queijo em outras propriedades, vinha no sentido quase uma metralhadora querendo matar o produtor. E isso é muito prejudicial. Então, você tem dentro do mesmo regramento, você tem posturas muito diferentes. Então, acho que tem uma adaptação. É claro que também no lado da fiscalização falta muito corpo técnico, falta muita gente para fiscalizar. O Brasil é muito grande, são muitas propriedades, os caras têm que lidar com carne de jacaré, frigorífico, queijaria, produção de mel, sei lá o que, todo mundo é uma salada de coisas. Acaba criando essa burocracia excessiva, né, por conta disso, né? Então acho que tem dos dois lados, tem do poder público mais amplo na parte de regramento, tem que simplificar. Eu acho que da parte da fiscalização tem que especializar um pouco mais e principalmente ajudar o produtor. Como eu te falei, tem algumas pessoas muito legais nesse setor, não é só porrada. Eu acho que de verdade tem mudado o perfil, né? Tem mudado o perfil ainda de maneira lenta, né? Principalmente ligado ao artesanal, ainda muito ligado ao industrial, mas a gente entende porque pouca gente para fazer muita coisa, então é difícil realmente. O artesanal é uma coisa nova, né? Com excelência e com profissionalismo é novo. Lembrando que uma frase que é muito importante, que a gente gosta muito de repetir, que artesanal não é fundo de quintal. A gente tem toda a legislação, a gente analisa esses produtos mensalmente, São processos, analisa o leite,
A nossa queijaria é padrão internacional e acho que aí entra a questão dos prêmios, né? Primeira coisa que a gente gosta de repetir, e é importante que o ouvinte, aí, o telespectador saiba, não se faz queijo bom com leite ruim. É impossível, é impossível. Então aqui, a nossa meta é ser o melhor leite do Brasil e a gente já está conseguindo isso. Claro. Porque se a gente quer ser o melhor queijo do Brasil ou do mundo, a gente precisa do melhor leite do Brasil ou do mundo. Isso é básico, né? Mas também não é assim, você tem o melhor leite, logo você vai ter o melhor queijo. Não. Também não. Precisa do... Exatamente. Então acho que é muito legal participar de concursos por 2 motivos. O primeiro e mais evidente é a questão de divulgação. Então, quando a gente ganha algum concurso, isso sai na mídia, isso tem uma repercussão cada vez maior no Brasil, isso é muito legal, né? Muito importante também, o produtor artesanal está ganhando prêmios internacionais ou mesmo nacionais, isso é muito importante. E o segundo motivo, um pouco mais interno, é reconhecimento para nós mesmos de que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, uma coisa é a gente falar, esse queijo tá bom, você falar, esse queijo tá bom, e o nosso consumidor falar. Outra coisa é um jurado internacional de um concurso que pega queijos do mundo inteiro falar, pô, esse queijo é medalha de ouro. E você, nesse concurso, você recebe uma ficha técnica, né, com as informações, até que dá, inclusive, esse retorno de informações para você. Né? Isso, ainda fraco, mas de certa forma, é muito legal. E a medalhinha aqui a gente tem maior orgulho de botar na parede, porque é um pouco a coração aí do nosso trabalho, não tenho dúvida. Né? Que é de dia a dia, que vocês vão acompanhar um pouco aqui. E que o Luciano que está rodando todas as propriedades e também é produtor, né? Sabe bem como é que é esse dia a dia. Inclusive você falava na questão da inspeção, e é importante a gente enfatizar sempre, né, Ricardo? Ninguém melhor do que o produtor prima pela qualidade e pelo zelo do produto que ele faz, porque a principal propaganda dele é o produto, né? Quer dizer, produto de qualidade tem consumidor sempre. Um produto que não é bom, né? Obviamente o consumidor é o maior fiscal e necessariamente ele vai deixar de consumir ou de comprar aquele produto. Quer dizer, qualidade está intrínseco ao processo, né, aqui da propriedade. Não, total. Quando a gente consegue esse, entre aspas, casamento, que o fiscal dá a mão para o produtor e leva ele para um lugar de segurança alimentar, de qualidade nos processos, isso é bom para todo mundo. É bom para a fiscalização, porque vai levar o produtor para um lugar onde ele queira e onde ele sabe que é seguro. E é bom para o produtor, porque nos dá segurança de trabalhar. A gente não sabe necessariamente todas as etapas que são as melhores possíveis. Acho que o fiscal tem uma função também educativa. É um cara que está rodando várias propriedades, é um cara que tem a legislação na mão, ele sabe o que é importante ou não ali dentro daquele processo. E principalmente é fundamental para o consumidor que quando ele pega um produto, tá aqui, CISP-ART, ele fala... eu tenho segurança de consumir isso aqui. Ele sabe que ali é um selo diferente de pegar um negócio cru, que não tem selo nenhum, falar, quem me atesta que esse negócio é seguro? Verdade. Então, acho que quando essa estrada é bem tocada, na velocidade certa, na velocidade de cruzeiro, é bom para todo mundo. Para o poder público, para o produtor e principalmente para o consumidor. Fantástico. Cara, vamos caminhando para o final dessa nossa visita. De novo, né, eu queria parabenizar o trabalho que vocês estão desenvolvendo, a todo extensivo aí, a toda a sua equipe. Como de praxe, por onde a gente passa, eu sempre peço, né, aos nossos convidados, por onde a gente tem passado, que vocês possam deixar uma mensagem a consumidores e apreciadores desse universo dos queijos derivados de cabra e de ovelha, e também a produtores, né, que estão acompanhando a Expedição Via Brasil. Então, principalmente aos consumidores, para você, principalmente que nunca provou esses produtos, acho que é uma oportunidade. Ninguém aqui está competindo com produtos de vaca. Temos produtos de vaca no mundo e no Brasil extremamente bons, ótimos, premiados e excelentes. Mas temos também produtos de ovelha e cabra, que são, de certa forma, menores, no sentido de tamanho mesmo, de queijarias, né? No sentido de volume de leite, e também de conhecimento, não só do público consumidor, mas de universidades, assistência técnica, poder público, e acho que são alternativas de bem-estar, de sabor e saúde, que podem compor a mesa do brasileiro e estar de igual para igual também no seu carrinho de compras. Com certeza. E depois aos produtores, como eu falei, acho, no caso do leite de ovelha, uma atividade extremamente competitiva, principalmente para quem tem uma área relativamente pequena.
e que queira fazer uma atividade alternativa. É claro que, principalmente tendo um hub, tendo um polo com uma compra garantida desse produto final, que é o leite, facilita muito a vida, mas é uma atividade lucrativa, muito gostosa. A ovelha e também a cabra são animais pequenos, dóceis, fáceis de trabalhar, que você pega na mão. O mais pesado aí tem 80 quilos, 90 quilos. Então, é um animal fácil de trabalhar, que, claro, para você ter volume, você precisa de muitos animais. Mas, como eu falei, eu tenho 1000 animais aqui em 3 hectares, com pasto, com área de sede, etc., queijaria, casa. Então, não é 100% dedicada à produção. E bastante competitivo em termos de retorno financeiro. Para quem está aqui próximo a gente, próximo ao município de Porto Feliz. Fica a dica. Fica a dica, vamos conversar. O mercado está exigindo da gente mais produtos e hoje não temos capacidade de entregar, principalmente pela questão da produção de leite. Então, busca de parceiros vem numa boa hora, né? Exatamente, esse é o momento. Ainda bem que você está aqui para divulgar o nosso trabalho e essa possibilidade. Acho que vários potenciais produtores podem estar assistindo isso. E vamos juntos. Sozinho é muito difícil, mas já tem uma cadeia, já tem uma rede ainda pequena, mas que está se fortalecendo muito no Brasil e especialmente aqui no nosso estado de São Paulo. Quem quiser conhecer detalhes, quiser fazer contato com vocês, tem um site, um Instagram, como é que é o contato? Isso, nosso Instagram é @queijariarima, tudo junto. Cuidado, por favor, com os perfis falsos, que não são poucos, né? E também o nosso WhatsApp é 11 94440 8818 e o nosso site queijariarima.com.br. Segue os links para você fazer contato, conhecer detalhes do produto, da criação e fazer contato aqui para essas possibilidades de parceria. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabéns, sucesso. Obrigado. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram e no Facebook para você ver o dia a dia da nossa trajetória por esse país afora e detalhes dessa visita você vai ver no vídeo completo no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima. Tchau.